Exatamente, Thaís. Pelas redes sociais, o presidente da Câmara falou, né, comentou sobre essa alta do IOF para algumas modalidades de transação. Ele disse, né, que o Estado não gera riqueza, que consome e que o Brasil não precisa de mais um imposto, mas sim de menos desperdício. Ele também complementou nessa mesma publicação que o Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso Nacional segurar. Ou seja, essa alta do IOF já tendo reações no Congresso Nacional, desde o início do anúncio feito pela equipe econômica do governo Lula sobre o aumento desse IOF, né, esse tributo federal, o Congresso Nacional já registrou pelo menos 20 propostas para suspender essa medida. As propostas, claro, são em maioria da oposição, como, por exemplo, por parte, né, de parlamentares do PL, mas também tem gente da base do governo, né, partido que é da base do governo, como, por exemplo, Solidariedade, deputado federal Paulinho da Força de São Paulo, que também protocolou aí um projeto contra, né, essa medida, então, de aumento do IOF. Então, já repercute no Congresso Nacional. Entre os projetos protocolados, tem um do Partido Novo, Thaís, em que a justificativa para a suspensão dessa proposta do governo federal, né, do Executivo, quer mais impostos. O senador Marinho justificou que o aumento para investidores é praticamente 10 vezes maior do que vinha sendo praticado. Então, isso já repercute negativamente no Congresso Nacional. O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, fazendo esse comentário de que não pode ter uma decisão do Executivo para depois passar a bola para o Congresso Nacional resolver, né, tentar marcar aí esse gol. Então, já há essa crítica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou ontem, num evento no Rio de Janeiro, que o governo tem até o fim dessa semana para decidir como vai fazer essa compensação. Então, o ministro disse que não sabe ainda se vai fazer mais contingenciamento, se com mais contingenciamento ou com alguma substituição eles irão fazer essa compensação. O Haddad também reconheceu que o aumento do IOF sobre o câmbio e sobre operações de crédito das empresas vai aumentar o custo do crédito para a indústria. Ele afirmou que o aumento dos juros básicos é também outro fator que vai influenciar o custo dos empréstimos ao setor produtivo. O ministro disse que o governo, então, está buscando resolver os pontos fiscal, né, os pontos fiscais e monetário o quanto antes, para voltar, então, a patamares adequados, Thaís. Então, assunto repercutindo bastante aqui em Brasília. Até o momento, a agenda do ministro Fernando Haddad, de acordo com o que a gente apurou aqui, é de despachos internos somente hoje. Ainda não há uma previsão, inclusive, de encontro dele com o presidente Lula, já que o Lula também está nessa situação, né, de repouso, mas claro que a gente segue acompanhando tanto a agenda do Haddad, né, com essa agenda econômica, essa missão aí de fazer a compensação, quanto também, claro, a situação lá no Congresso Nacional. Obrigada, então. A Tayane Mello, ao vivo, direto de Brasília. O fato é que o governo aumentou o IOF por decreto e valendo já para o dia seguinte. E teve a atrapalhada de aumentar um pedacinho e depois desaumentar, porque percebeu que ia dar coisa errada. Mas o todo, o conjunto da obra é que houve um aumento, sim, não só para operações de câmbio, que afetam empresas e quem viaja para o exterior, mas principalmente para empréstimos contraídos por empresas. O professor Paulo Rabelo de Castro, colunista aqui do Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, economista, ex-presidente do BNDES, do IBGE, está acompanhando atentamente essa movimentação do governo com mais um aumento de impostos, que foi esse aqui inesperado, né, professor? Não se falava sobre isso. E mais uma vez enfiado goela abaixo da sociedade. Bom dia. Mais uma vez de modo autoritário e mais uma vez uma medida lamentável. Bom dia a você, Thaís, bom dia, Sônia, bom dia, Cláudio. Prazer estar aqui de volta e um dia antecipado, tendo em vista que o governo também se antecipa em fazer bobagens. Essa última, que foi o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, é realmente um tiro no pé do governo na sua intenção de recuperar o controle da inflação e ao mesmo tempo, concluir esse horrível ciclo de alta da taxa de juros.
Para que isso aconteça, é preciso que a produção ela se revigore e que, ao mesmo tempo, a demanda fique um pouco moderada. Isso significa o governo gastar um pouco menos, demanda, inclusive, de governo mais moderada e aumento da produção. O que é que o governo faz? O governo contingencia uma parte do seu gasto, mas, ao mesmo tempo, ele aumenta o custo do crédito para o setor produtivo, que é exatamente a circulação sanguínea da atividade econômica do país. Quando o crédito fica mais caro, o empresário tem que se recolher porque o custo de produção do lado financeiro aumentou. E esse aumento, segundo os cálculos preliminares que a EC Consultores conseguiu fazer, uma majoração da ordem de 23% a 25% sobre o total dessa alíquota. Portanto, uma majoração expressiva que vai aumentar em mais de 100% a arrecadação desse tributo. E aí um lado jurídico da coisa. A legislação brasileira, justamente tentando proteger o contribuinte, ela prevê um regime de anualidade, ou seja, não dá para aumentar imposto no mesmo exercício fiscal, a não ser em casos muito especiais. O que o governo fez? Elevou o IOF, que tem e é considerado pela legislação um imposto não arrecadatório, mas sim regulatório, aquele que simplesmente controla como se fosse uma válvula controlando uma bomba d'água. E não tem um objetivo de aumentar ou diminuir fluxo de arrecadação. O governo, através do ministro, claramente confessa que o objetivo é aumentar a arrecadação, arrecadar mais. Portanto, ele está realizando um ato que daqui, quem sabe, a 2, 3 anos vai ser julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal e, neste momento, daqui a 2, 3 anos, no futuro, o governo vai ter que devolver uma bolada de muitos bilhões de arrecadação por causa dessa tolice realizada neste momento. Professor, a atual composição do Supremo não vai derrotar o governo em nenhuma matéria, né? Então, portanto, não devemos ter muita expectativa. Não devemos ter muita expectativa com relação a isso. Mas, professor, essa medida do governo, né, considerada quase criminosa, né, do ponto de vista da economia, condena, sobretudo, as empresas que precisam de crédito para operar, né? Por exemplo, empresas do varejo, já ouvi a expressão de que estão condenadas à morte, né? Elas já têm uma situação muito difícil, empresas de varejo quebram muito, né? E aquelas que estão no mercado têm uma margem de lucro mínima. Eu até fui ver o Investidor 10, que é um site onde tem esses dados, e vi que, por exemplo, a Magalu tem uma margem líquida de 1,14% nas suas operações. Como é que uma empresa desse porte, que emprega tanta gente, né, e que movimenta tantos recursos, movimenta tantos impostos, recolhe tantos... Como é que uma empresa dessa natureza, de que maneira esse aumento impacta nessa empresa dessa natureza? Olha, você está ficando cada vez mais esperto na área da economia com as suas visitas a sites, e bons sites, que são informativos, Cláudio. E neste caso você tem toda a razão. Quando você pega empresas de varejo, você citou o Luiza, que é um varejo de produtos variados, mas se você também citar supermercados que têm e operam muitas vezes com margens de 1 a 2%, sempre calculado sobre o faturamento, uma pancada dessa, se o empresário não puder repassar, ele até, lamentavelmente, tentará, porque ele precisa sobreviver. Na realidade, o que normalmente acontece é que o empresário não consegue repassar totalmente um custo desse. Ele reparte esse custo sofrendo
na sua margem de lucro e, ao mesmo tempo, fazendo sofrer, no que for possível, o seu consumidor. Entre os dois, vai haver sempre um prejuízo. O empresário ele vai ter que diminuir o nível da sua atividade. Em alguns casos, como você falou, ele pode até ser obrigado a cessar a sua atividade. Ele aí quebra. Num outro caso, o consumidor também vai diminuir a sua capacidade de comprar. E a economia sofrerá com menor circulação. Enquanto isso, o governo está simplesmente dizendo que contingenciou os gastos dele mesmo em cerca de 30 bilhões e que a gente não sabe como que isso de fato ocorrerá. Porque o que a gente sabe historicamente é que o governo nunca parou de gastar e sempre num ritmo que é pelo menos o dobro do ritmo do crescimento das atividades de quem paga imposto. Eu vou repetir essa conta porque ela é muito importante. Enquanto o governo gasta num ritmo de 2, nós que somos do setor produtivo conseguimos trabalhar e pagar tributos num ritmo de 1. Há muitos anos que o governo está correndo a 2 e nós estamos correndo a 1. A metade do ritmo do governo. Ele sempre diz que está se contingenciando, mas quando você olha as estatísticas para trás, isso nunca ocorre e é sempre apenas um adiamento de um gasto que depois vai ser retomado mais à frente. Portanto, é esse o drama brasileiro. O governo não faz o seu dever de casa e agora temos uma situação especial. Estamos a pouco mais de um ano das eleições gerais e a meu ver, este governo enlouqueceu. Ele está usando todo o arsenal de tolices econômicas à sua disposição. Agora mesmo vimos aí na tua chamada o presidente falando mais uma tolice, quer dizer que as pessoas trabalham 6 dias para apenas descansar um dia remuneradamente. Ele não consegue ver as estatísticas. Ele fala que nem falava lá no exterior, que tinha 20 e tantos milhões de crianças passando fome. Depois ele mesmo pediu desculpas quando caiu em si, que citava dados sem nenhuma base estatística. Mais uma vez, ele diz bobagem, ele tenta levantar bandeiras populistas apenas para retomar uma popularidade que ele está perdendo a olhos vistos. Professor, prazer estar com o senhor aqui no Jornal Gente, dando sempre as explicações assim, que a gente entende realmente, ou não entende, né? Porque o que está sendo feito... Bom, vamos lá. O governo diz que o aumento do IOF é para elevar a arrecadação, professor, mas agentes econômicos ficaram também desconfiados do início de um controle cambial. Algumas medidas o governo voltou atrás. Mas o que o senhor acha desse ponto do controle cambial? Olha, isso eu acho de fato menos relevante. O governo brasileiro já praticou algumas vezes controles cambiais, mas isso lá no passado e não esta administração, administrações lá atrás, na nossa história. Este governo é um governo fraco e controle cambial é uma medida forte. Eu não vejo um governo fraco tomar nenhuma medida forte. Haja vista que ele ameaçou colocar o IOF sobre remessas, o que é muito ruim, mas dentro do contexto da ruindade que ele praticou em relação ao IOF aumentado no crédito para a produção, também taxar remessas, mais uma vez, não estou dizendo que fosse bom, mas não seria admissível para um governo que está tomando uma medida forte. Não é? No entanto, ele recuou. Alguém latiu e ele pulou a cerca. Não é? Ele não quis entrar na casa mais. O cachorro latiu e o ladrão ficou do lado de fora. Portanto, Sônia, eu não acredito que nós estamos em véspera felizmente, de nenhuma modificação dos critérios cambiais de relativa liberdade, como deve ser, do ir e vir dos recursos para dentro e para fora do país, tendo em vista, inclusive, que, graças a Deus,
o Brasil ainda é detentor de mais de 300 bilhões de dólares de reservas internacionais, mal aplicadas, é verdade, mas que nos dão um conforto extraordinário. Aliás, em boa medida, Sônia, você sabe que é por conta desse enorme colchão de recursos internacionais é que o governo faz tanta bobagem e os mercados não alopram, os mercados não surtam. É porque sabemos que no final do dia nós temos dólares, o que é uma situação bem diferente da Argentina, que, como sabemos, não tem dólares. Professor Paulo Rabelo de Castro, eu queria ouvi-lo sobre o que pode ter, qual foi a circunstância, o que pode ter feito o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recuar naquele ponto específico da tributação das remessas, né? Porque ele disse numa entrevista no final de semana que essas medidas estavam em estudo no Ministério da Fazenda, num grupo seleto há pelo menos um ano. E que precisaram amadurecer para que fossem anunciadas. Houve o anúncio formal no fim da tarde e aí às 11 da noite, numa nota numa rede social, parte dessas medidas foi cancelada, justamente essa parte da tributação das remessas, não é? E até no dia seguinte, a gente até transmitiu aqui, o ministro teve que dar uma entrevista ali às pressas, 8 da manhã, antes de abrir o mercado, claramente constrangido, para dizer que, olha, não tem problema de errar, o importante é corrigir o erro. O que será que aconteceu nessa história? E esse argumento que está sendo usado agora, de que essa parte do aumento da tributação que não vai valer, vai ter que ser compensada de alguma forma. De que forma? Olha, vocês, como ótimos jornalistas nessa bancada do Jornal Gente, vão esmiuçar e fuçar os aspectos mais, às vezes, impublicáveis, né, da ação de governo. E essa parte eu vou comentar, porque não fuja a comentário, mas é meramente especulativo. Por que teriam justamente voltado atrás no caso das remessas para o exterior? Isso significa que há fundos e que estão disponíveis aí no mercado, e o Cláudio Humberto, que gosta de consultar os sites, facilmente verificará que há opções para o investidor, legalmente também, fazer esse tipo de inversões. Neste caso, eu diria que o governo, ao aumentar esse IOF, estaria colocando realmente uma trava importante, um custo a mais em algo que hoje é, por assim dizer, uma válvula de escape em termos de alocação de risco, diversificação de riscos financeiros, para o andar de cima da nossa sociedade, do pessoal que tem possibilidades, e a maior parte de nós que está aqui comentando, inclusive as milhares de pessoas que estão nos ouvindo, nem sabem do que se trata bem investir em fundos no exterior, mas uma pequena camada da nossa sociedade, 1%, ganha bastante dinheiro com isso. Eu acho que esses foram os que latiram e que assustaram o governo. Essa é minha especulação, mas menos tem a ver com controles cambiais, como eu disse, e muito mais com, vamos dizer, um controle moral, um controle político de uma parte importante dos donos do dinheiro do Brasil em relação ao governo. Lamento dizer isso porque, em princípio, o governo, que, como você falou, estaria há mais de um ano estudando essas medidas, já deveria ter consultado todo mundo, inclusive esse andar de cima. Eu acho Agora, que professor, alguma coisa saiu errada aí. Esse latido parece ter vindo de cima e não de baixo, né? Porque nem deu tempo de os latidos das ruas serem ouvidos pelo governo, que recuou da medida. E não foi um recuo muito significativo, é bom que se diga, mas certamente algum banqueiro importante, sei lá quem, né, passou a mão no telefone e disse, para com essa bobagem aí. Bom, mas o fato é que o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte, o que é que o senhor recomenda, né, aos nossos assinantes, os nossos telespectadores, que são do melhor nível possível, né, ainda que não tenham dinheiro, muitos deles, a maioria, mas enfim, são pessoas com os olhos postos no futuro.
o que eu gostaria de saber do senhor, o que é que o senhor recomenda aos brasileiros de uma maneira geral? É cada vez maior o número de brasileiros, por exemplo, que tira o dinheiro do Brasil, ou tira o Brasil do seu dinheiro, né? Abre uma conta num banco, que hoje é facílimo, né? Se abre em poucos minutos, abre-se uma conta no exterior e se transfere os recursos para lá, exatamente para protegê-los dessa sanha assassina, vingativa do governo que está aí hoje instalado. O que é que o senhor recomenda, apesar dos aumentos de 3,5% para remessas para bancos, ou 1,1% também triplicou a taxação para remessas para investimentos? O senhor recomenda que essas pessoas sigam tirando o Brasil do seu dinheiro, ou o seu dinheiro do Brasil? Pergunta difícil, sensível e que exige uma aula, como um tempo que vocês não vão me dar. Então eu vou responder muito simplificadamente, mas para dizer para você que dinheiro não admite emoções nacionalistas, nem emoções de espécie alguma. O bom aplicador de recursos tenta ser equilibrado e frio nas suas decisões. O Brasil é um bom lugar para se aplicar dinheiro. Não é tanto um lugar bom para se ganhar dinheiro com atividades produtivas. Acabamos de ver como o governo pune as atividades produtivas. Mas ele é um bom lugar para se aplicar dinheiro. Pelo contrário, Cláudio Humberto, muitos recursos internacionais compram papéis do Brasil porque a nossa taxa de juros ela é anormalmente elevada. E, em geral, do exterior, quem olha de lá para dentro, acha que vale o risco. Ninguém acha que o Brasil vai, de alguma forma, punir os aplicadores do dia para a noite. Nesse ponto, posso dizer, como antigo classificador de riscos de crédito que fui durante muitos anos, a ficha corrida dos governos brasileiros tem sido cada vez menos manchada por intervencionismos. Então, esse é algo que deve nos despreocupar. Agora, perdão, a palavra-chave da boa aplicação financeira é diversificação. Então, nesse sentido, muitas carteiras, muitas pessoas que têm mais do que 2 merréis para aplicar, elas costumam diversificar entre posições aqui dentro e posições fora do Brasil. Hoje, isso é possível legalmente, como eu disse. De forma que diversificar é bom. E diversificar é bom porque os riscos estão em toda parte. Você olhar o mundo hoje está conflagrado. Se você olhar os Estados Unidos, a última empresa de classificação de risco acabou de rebaixar os Estados Unidos. O mundo não é mais do mesmo que era. E, portanto, eu acho que o Brasil, dentro desse contexto, ele é um risco razoável. Eu não acho que esse governo, como eu falei, vou repetir, é um governo fraco que só toma medidas fracas. E, portanto, seria uma medida forte atuar contra interesse dentro do setor financeiro. Isto não ocorrerá. E o que nós temos hoje são taxas de juros bastante gordas, como, aliás, você comentava comigo de outra feita, numa outra conversa, e eu acho que é bastante atrativo comprar hoje títulos do Tesouro Nacional e aplicar no governo, mesmo com os riscos que nós sabemos da atual conjuntura política. Isso é o professor Paulo Rabelo de Castro. Professor, está chegando frente fria, hein? A gente tem que tomar cuidado com a gripe que às vezes vem junto. Obrigada, professor. O resfriado já me pegou, vocês Tô viram. vendo. Mas, nada que um chazinho não resolva. Pela TV não dá para passar resfriado. Então, pedindo desculpas a vocês, e eu concluo desejando a todos muita saúde nessa chegada de inverno.
Obrigada, professora. Até a próxima, hein? Aqui no Jornal Obrigada, Gente, professor. que na sequência vai falar justamente sobre o frio que está chegando, já chegou no sul do país e vai avançar pelo sudeste nos próximos dias. Aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, já já. Rede Bandeirantes de